Olá, gente de Deus. Estamos iniciando mais um podcast. Esse episódio é muito especial, questão de utilidade pública. E eu quero convidar você e toda a sua família para participar daquilo que eu chamo de palavra que vai edificar a sua vida. Aqui tem. E com esse convidado hoje, o podcast é muito especial porque vai... palavra para criança, vai falar de todas as áreas. Eu tenho certeza que você que é adolescente, jovem, adulto, idoso, você vai receber uma palavra de Deus aqui. Essa pessoa que está aqui é referência no Brasil, é referência para nós, de ministério, de vida abundante. E nós estamos aqui hoje, gratos a Deus pela participação dele. Mas quero apresentar a bancada aqui. Rafa, valeu. Mais um. Tamo junto, mais um. Prazer hoje estar com essa pessoa aqui. Vou deixar o suspense ainda. Mas essa pessoa é uma pessoa que tem feito um trabalho pro Evangelho e para a Igreja Cristã incalculável, né, pastor? Muito bom. Muito eu não bom. sabia que ele era do Paraná. Fiquei sabendo agora que ele é do Paraná. Paranaense. Eu achei um defeito nele. Qual que é? Ele é corintiano. Meu Deus do céu. Não, isso é um... Mas eu acho que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Tem isso, né? Talvez é isso que acontece. Mas Eu acho que o pai dele forçou. Será que foi? Eu acho. Acho que é uma questão mais familiar. Mas Deus é lá de fazer a obra, né? Mas é um prazer estar aqui, pastor. Eu falei pra Tamo ele junto. que ele vai ser liberto. Vai, então é hoje. O Wallace está aqui também, massa. Mais uma vez, prazer sempre estar aqui Muito no Blackcast, na bancada. E hoje eu creio que mais uma vez será muito edificante pra gente e pra quem estiver assistindo. Aí, ó. Pastor Júlio. E aí, meu pastor? Júlio César. Eita, que prazer estar com vocês aqui. Prazer Rafa, todo Ulisses, bom demais estar com vocês. É um prazer, privilégio muito grande. Top. Ó, eu sei que ele tem mentorias, né? Mas eu vou dizer uma coisa que você faz. Todos os dias você vai mentorear com as suas frases e os seus textos. Claro, de vez em quando você solta lá também um pedaço da pregação, indica uma pregação com você. Mas eu tenho irmãos da minha igreja que eu nem conhecia você, mas já conhecia seu banner. Que Cara. legal. Impressionante, a gente vai passando ali os stories e sempre tem uma frase sua, um texto seu que está sendo influência, que chegou. Essa semana mesmo tinha uma irmã lá na igreja que ela não é de rede social, mas o bannerzinho seu lá no story, na família lá, o grupo da família chega também. Como é que surgiu assim a mentalidade? Qual ano que surgiu? Por que você falou, não, tá precisando, não tem mais blog, mas eu vou fazer do Instagram um blog e eu vou começar a edificar na escrita também, com algumas frases? Então, eu escrevo desde muito novo, né? E eu me descobri na escrita na época do gibi. Então, eu lembro de... Porque minha mãe sempre foi muito... eu herdei esse amor pela leitura da minha mãe. Minha mãe sempre foi uma boa assim... Ela sempre foi dedicada à leitura e naquela época também tinha as cartas. A comunicação era através de cartas. Então, meu pai foi para o Paraná, foi para Foz do Iguaçu por conta da construção da Itaipu. Ele sai de Minas Gerais, vai para lá, deixa os parentes em Minas. E a minha mãe sai de Cachoeiro, Itapemirim, mas meu avô e minha avó, e deixa uma parte da parentela fica em Vitória. Então, meu pai e minha mãe casam e os parentes ficam, né? Meus avós também voltam para Vitória. E como se comunicava? Através da carta. E quem escrevia as cartas? Eu. Então eu gostava muito de escrever. Então eu gostava assim de pegar os gibis que eu lia e transformar em histórias. Isso desde muito novo. E aí eu comecei na escola a participar de competição, de redação, representando a escola em campeonatos regionais. Tal, ganhei medalha através da... Sempre fui muito bom em redação, muito bom na escrita e na leitura. É uma arte que vem comigo desde berço. E aí o que acontece? Com o advento da internet, eu monto um blog e comecei a escrever nesse blog. E eu não... Então você teve um blog? Tive, por incrível que pareça. A hora que você falou aqui, eu falei, olha,
Parece que nós conversamos antes sobre isso, não conversamos. Mas eu comecei no blog, antes do Orkut ainda. E eu tinha um blog e eu escrevia no blog poesias, pensamentos, reflexões, poemas. Sempre gostei disso. De sentar, às vezes, num banco com papel e uma caneta e escrever alguma coisa. Porque isso... a gente olha a Bíblia, a gente vê Davi fazendo isso, né? Davi era um grande escritor, um grande compositor e um grande poeta, né? Então a gente vê isso e eu recebi isso da parte de Deus, é um dom que Deus me deu. E eu recebia num blog, em média, 4.000, 5.000, 6.000 visitas diárias no meu blog. Legal. De pessoas que pegavam e liam as minhas mensagens. Só que o que acontece? O blog não tem aplicativo. Sim. E aí vem o Android, vem o iOS, e os blogs não têm aplicativo. A maioria não tinha na época. E para você entrar num blog, você tem que ir lá, escrever a URL, colocar o endereço, ou salvar para você, né? É mais difícil. Aí o que eu fiz? Tive que migrar para as plataformas. Em 2009 eu entro no Twitter, e eu fiz essa migração para o Instagram, e aí é onde deu o boom. No Twitter com os textos curtos, hoje eu tenho em média eu tô com 86 mil seguidores no Twitter, que são textos curtos, mas, né, então eu coloco umas frases mais objetivas. Diretas e claras. Mais diretas e claras. E aí eu entro no Instagram. Que é onde você trabalha mais o texto. Aonde deu o boom. Porque te dá Porque uma você liberdade de coloca uma caracteres. frase. A liberdade de caracteres é muito maior na legenda, né? E hoje eu estou vivendo assim algo interessante, porque o Instagram hoje não entrega texto. O Instagram hoje integra vídeo por conta do TikTok. Tá certo, E eu consigo forçar o algoritmo a entregar os meus textos por conta do engajamento que tem sido muito bom. Então, assim, é coisa que Deus faz. Disso, o Wallace, ele é bom para escrita. Sim. E ele sempre escreveu, ele sempre teve muito engajamento com escrita. E de um tempo para cá, ele tem muito seguidor. Quantos seguidores você tem? 11 mil. 11 mil e pouco. Assim, eu considero muito. Claro. Mas aí o texto não entrega. O Instagram não entrega. Não entrego. É uma aversão à escrita no Instagram. Isso aí. Tipo, não é mais plataforma de escrita. Isso. Mas o seu já entrega. É. Eu acho que é porque os seguidores acabam visitando muito e força eles a entregar para esses seguidores. Sim. E tem toda uma estratégia que a gente vai aprendendo, né? Por exemplo, uma das estratégias que eu uso, se você não ganhar o leitor nas 3 primeiras linhas, como bom escritor, se você não ganhar o leitor nas 3 primeiras páginas do livro, ele vai abandonar o seu livro. Se você não ganhar o escritor nas 3 primeiras linhas, ele não vai ler o seu texto até o fim. Sim. Então, você ganha ele... Então, eu sempre uso perguntas, eu sempre trago algo para atrair a atenção dessa pessoa que está me lendo. Eu sei que ela vai estar fazendo alguma coisa, ela tem que parar. A minha missão não é só escrever, é fazer a pessoa parar para me ler. Por quê? Porque o Instagram é uma rede social de toque. Então, além dela parar para me ler, ela tem que tocar, ela tem que interagir. Porque se ela interagir, o Instagram não vai entregar. Então, eu tenho que usar algumas... Então, eu uso algumas técnicas dentro da leitura, eu uso algumas técnicas para fazer essa pessoa compartilhar. Para a pessoa entender assim, talvez não está fazendo sentido para mim, mas tem alguém que está precisando dessa Eu mensagem. achei massa ele falar sobre a leitura, porque assim... eu vou dizer institucionalmente, tá? Porque assim... nós estamos vendo várias livrarias fechando. A Saraiva, inclusive, eu acho que ainda está em recuperação judicial. Saraiva. Sim. Que é uma das maiores livrarias do Brasil. Sim. E você vai na contramão que é a escrita. Porque antes as pessoas gostavam de comprar um livro, tinha prazer de ter uma biblioteca, mas hoje ninguém está se importando com isso. Sim. Por quê? Por causa do vídeo. A verdade é por causa do vídeo.
Não é que a pessoa não quer informação, ela deseja informação, mas se você puder falar que tudo que você vai escrever e ele só ouvir na comodidade, vamos dizer, do carro, então ele prefere, ao invés de ler, ele prefere te ouvir. Mas Agostinho de Hipona, ele gostava de mentorear escrevendo. Tem um livro chamado Agostinho como meu mentor, ele fazia carta. Então quando ele queria falar algo para ele não falava pessoalmente assim, ó. Embora o cara tava do lado dele, ué. Mas ele não falava isso. Ele falava, vamos fazer a carta porque a pessoa pode reler, a pessoa marca mais a pessoa. Então, de fato, quando é uma carta, quando é um texto, parece que o imaginário da pessoa vai mais além do que ouvir. Eu falando aqui, não dá tanto para o imaginário, mas a escrita faz isso, a escrita faz você parar. Você quer um exemplo? Se a gente pegar aqui, Rafa, as cartas de Paulo. Nós vamos pegar a carta de Paulo à igreja de Filipenses. Nós vemos aí a igreja de Filipos. A gente vê a igreja de Filipos sofrendo uma perseguição muito grande, porque a irmã Lídia, que era uma das líderes da igreja de Filipos, está sendo atacada porque os judeus estão dizendo que o que eles estão pregando é heresia, porque, né, por conta da circuncisão e tal, e aquele negócio todo. E como que Paulo começa aquela carta? Paulo começa acolhendo a igreja. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que chega num momento, ele abraça, ele traz o acolhimento, mas existe um momento pontual na carta que ele vai atacar. Que ele fala, guardai-vos dos cães. Ele vai fazendo um caminho. Guardai-vos dos maus obreiros. É um exatamente aí, Rafa. É a construção, leitura. Porque tem muita gente falando a mesma coisa. Você pega um livro, você vê lá, John Maxwell, liderança, aí você vai ver 10 livros praticamente na mesma linha de John Maxwell. Cópia. Aí você vai fazer o quê? Você vai comprar John Maxwell? Você vai querer ouvir ele, porque ele é o cara da liderança. Referência. É referência. Então, o que você tem que fazer? Construir uma identidade. As cartas de Paulo. Por que até hoje existe uma confusão? Quem escreveu a carta aos Hebreus? E a maioria dos historiadores afirmam que é de Paulo. Porque tem muito... Por mais que não tem como impor... Ah, foi Paulo que escreveu. Não tem como. Porque não tem nada que ateste a veracidade dessa afirmação. Mas se nós observarmos, até no amém, até na saudação, tem Paulo do começo ao fim na carta aos Hebreus. Verdade. Aí os caras falam assim, cara, não tem assinatura. Mas a carta é muito paulina. Por quê? Porque tem uma construção de identidade. Então eu vejo isso. Eu sempre caminho, eu sempre caminho na escrita dessa forma. Eu não quero escrever para a bolha evangélica apenas. Eu quero atingir as massas. E eu atinjo elas através de uma autenticidade. Então eu sempre digo, pastor Júlio, qual que é o caminho? Seja autêntico. Faça algo a partir de você, mas construa. Isso vai sendo construído à medida que você vai caminhando. Então você vai lapidando, vai moldando isso para fazer sentido para quem está te ouvindo. Porque a escrita ela não pode ser fria. Ela tem que gerar vínculo. Top. Por mais que ela seja fria. Muito bom. Sim. Por mais que seja. Nesse ponto, pastor Júlio, deixa eu fazer uma Tem pergunta. que gerar conexão. Sim. Sinergia. Sinergia. Nesse ponto, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Porque é interessante que a gente tem um discurso, e vou fazer para o senhor porque o senhor é um perito na escrita. Tem um discurso de muitos anos para cá, e também por causa das vias da tecnologia, redes sociais, de que o cidadão comum, como dizem outros veículos de comunicação, o afegão médio, ele perdeu o interesse por textos, pela interpretação textual. Certo. Tanto que é uma dificuldade. Se você vai resolver um problema hoje no WhatsApp, se você mandar um texto, talvez você não consiga resolver uma pendenga, um problema. Porque o cara, a pessoa do outro lado, ela vai interpretar a sua tonalidade, o que você quis dizer, e nem sempre foi da maneira que você quis na hora de escrever um texto. Você tem que mandar um áudio. Perfeito. Verdade. Certo? Certo. Mas o que eu quero falar? Então tem um senso comum de que as pessoas perderam interesse pela leitura. Sim. Mas também não é culpa de também ter perdido o número de bons escritores? Sem dúvida. Sem dúvida.
Né? Porque fica uma Sem discussão. dúvida. Será que surgiu primeiro o mau Não. leitor ou o mau escritor? Sem dúvida. Eu vejo que ambos têm a sua parcela de culpa, vamos dizer assim. Eu vejo que escrever não é você só colocar um emaranhado de pensamentos ou colocar o que você quer que a pessoa interprete. Uhum. Escrever é você comunicar com aquela pessoa, fazendo ela gerar esse vínculo com você a ponto de entender o que você está dizendo, seja nas linhas e nas entrelinhas. Então eu preciso que... Porque o que acontece? Vamos trazer... Por que Jesus era um excelente comunicador? Porque Jesus alcançava desde o rico até o mais pobre. Jesus é um excelente comunicador porque ele alcançava a todos. Todos entendiam. E ele tinha essa preocupação. Né? Jesus não subia num barquinho, se afastava da praia à toa. Jesus usava a acústica do vento da praia, a acústica da natureza, o vento da praia que sopra e leva a voz dele lá. Charles Swindoll fala isso. Então o que a gente vê? Que existe o comunicador, ele tem que se preocupar com a mensagem. Como que eu estou comunicando? Como que as pessoas estão me compreendendo? Não é assim simplesmente escrever. Entendeu? Existe aquela máxima. Eu sou responsável pelo que eu escrevo. E não sou responsável pela forma com que você entende. Não, amigo, você também é responsável pela forma com que as pessoas estão entendendo. Porque Jesus, ele tinha preocupação da comunicação de uma maneira completa. Então eu vejo que sim, nós temos a gramática, a nossa língua é muito difícil, né? O português prolixa demais, né? demais. Então, e a gente vê que eu, por exemplo, por mais que eu sou escritor, eu tenho alguém que eu mando meu texto para correção. Sempre tem alguém corrigindo meus textos. Porque muda muito e eu tenho uma preocupação total com quem está me lendo. Porque eu preciso alcançar um número maior de pessoas. Né? Alcançar essas pessoas. E para que eu faça isso, a minha linguagem tem que ser cada vez mais simples. Principalmente na internet. Simples, irmão. Ainda mais tratando de evangelho, né, pastor? Simples. A mensagem é simples. Então, falando coisas complexas, mas de maneira simples. Como diz C.S. Lewis, né? C.S. Lewis fala que Deus não se faz de filósofo para uma lavadeira, né? Simples. Então eu vejo que é isso. Nós temos escassez de ambos os lados. Nós temos escritores com dificuldade de escrever e temos o outro lado. Quem está recebendo essa mensagem com dificuldade de interpretar. E a gente vê nas redes sociais. Às vezes as pessoas leem um texto, você vai ler os comentários e você fala, não entendeu nada e está aí comentando. Porque a gente vive essa pobreza de intelectualidade também de algumas pessoas, essa dificuldade de interpretação. E como que o escritor está querendo dizer? E como que o senhor lida, que o senhor acabou de dizer aí, da pessoa que responde, às vezes nem entendeu, e responde às vezes, né? Eles são necessários. Como que o senhor lida com o hater? Eles são necessários. Eu escrevi um texto, o texto que eu mais apanhei. Foi o texto que eu mais ganhei seguidores. Mas não foi no Twitter, não? Não, no Instagram. Ah, tá. Porque no Twitter... Twitter é normal, né? Tem muito hater. Mas no Instagram... Você deu o apoio ao Bolsonaro lá. Não, né? No Instagram eu escrevi um texto sobre... Você lembra? Vocês Primeira lembram? inserção, já tá contando. Vocês lembram? Vocês lembram quando teve aquele Jesus que foi levado pendurado numa cruz na avenida, lá no carnaval? Sim, sei. Que penduraram um sim. menino, Sei, penduraram um lembro, menino. sempre. 2019. Carnaval de 2019. Ou 2020? 2019. Eu acho que foi de 2019. 2019. Em 2020 não teve. Né? Não teve. Pandemia. 2019. Foi o primeiro ano depois que o Bolsonaro assumiu. Isso mesmo. 2019. Eu escrevi um texto sobre o meu Jesus não é o Jesus do Sambódromo. Eu lembro desse texto. O que eu apanhei nesse texto, porque eu trouxe o entendimento não do Jesus da minoria, mas do Jesus do reino, da mensagem do reino que alcança todos. Não o Jesus militante, o Jesus das classes sociais, o Jesus que só se preocupava com os pobres, mas o Jesus de José de Arimateia, o Jesus de Nicodemos,
que era um dos principais dos judeus. Um Jesus que alcançava todos. E eu trago esse entendimento, tirando o entendimento desse Jesus que a militância... Cooptou. Isso. E quis imputar a ele uma bandeira que nunca foi dele. Né? A mensagem dele era arrependimento. Arrependei-vos. Né? A mensagem de arrependimento. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essa era a mensagem. Aí e essa foi a que eu mais apanhei. Mas assim, e é interessante que eles são muito bem, essa militância, Articulados. são muito bem articulados. Eles estão todos dentro de grupos, Telegram, WhatsApp, eles estão lá. Então, quando eles veem uma situação dessa, eles vêm todos. É como se fosse o vespeiro, né? Então, eles vêm municiados. Eles tentaram derrubar, não conseguiram derrubar o texto. Eu recebi assim um strike do Instagram, eu fiquei num Shadowban que fala, né? Que diminui o seu alcance, mas eu não perdi a postagem. Mas os haters ajudam no engajamento, porque quanto mais comentário, mais o Instagram entrega. Polemiza, né? Sim. Então é necessário. Eu me dou muito bem com isso, eu não... E quando que a pregação entrou na vida do senhor? Porque eu lembro de ver o ministério, o Júlio César, no Instagram, no texto, né? Quase não aparecia o senhor pregando. Mas bebê, né? Começou bem pequeno. E onde entra a pregação? Começou chorando, assim. Eu liderava jovens, né? Eu liderava jovens, né? Então, líder de jovens, liderando jovens na igreja. Bleia, né? Assembleia de Deus. Porque Bleiano. Raiz Assembleia. Raiz Assembleiano. Então já chorava em língua estranha já do bebê. Nasci num berço totalmente pentecostal. Então, liderando jovens. E como assim, líder de jovens, tem os cultos de jovens. Eu comecei trazendo uma palavra nos cultos de jovens. E isso foi crescendo, foi tomando proporção. Ali eu já estava recebendo convite para ministrar em outros lugares. Até que chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão de viver só do ministério, que foi a decisão mais difícil que eu já tomei na vida. E a mais acertada, né? E graças a Deus. E a mais difícil, mas a mais acertada. Sim. Não foi fácil, mas me custou, mas toda renúncia te custa. O que não te custa não vale nada. Tudo que te custa é porque tem valor. O que não custa tem preço. E aí eu tomo essa decisão. Venho para o ministério, são 14 anos, indo para 15 anos agora, pregando a palavra de Deus já. Graças a Deus. Muito bom. Pastor Júlio, o senhor tem livro? Então, essa é uma pergunta que eu recebo muito. Eu não tenho nenhum livro escrito. Sim. E eu vejo que foi algo assim de Deus, porque eu tenho um livro pronto e eu tentei lançar ele de forma independente várias vezes, mas Deus não deixou. E bateu na trave várias vezes. Eu recebi financiamento até. Pastor, a hora que você for fazer o livro, me avisa que eu vou te ajudar. Sim. Mas nunca fluiu assim, sabe? Nunca foi algo realmente de Deus. Aí, nos últimos anos, recebi algumas propostas de editora e não fluiu também. Até que, por último, agora veio uma proposta da maior editora do Brasil. E a gente fechou o contrato. Eu apresentei meu livro para eles. Porque o que acontece? A editora ela tem a visão do mercado. Sim. E o que eles disseram? Pastor Júlio, você é um escritor famoso, o senhor tem um alcance muito grande na internet, mas ninguém tem ainda um material físico seu. E se a gente lançar um material físico seu, sem as pessoas ainda ter um contato com você de uma maneira mais leve, nós não vamos ter o alcance que a gente quer ter. Então, eles me passaram a missão de escrever um livro de devocional, 42 dias. Rapaz, eu estou escrevendo... Boa. Esse editor é bom, hein? Porque eu ia dizer aqui que você... 42 dias é muito pouco. Eu acho que você tem capacidade intelectual, inclusive, de conteúdo para você fazer um manuário. Sim. De 1 a 365. Sim. Porque se as pessoas vão lá... Você publica quantos textos na semana? Aleatório. Assim, hoje... Média de 14 a 15 textos por semana.
Olha Meu aqui. Deus. Não. É brutal. Absurdo. Por É semana. brutal. Tem que Toda ter... manhã, toda manhã tem um texto meu. Cabeção. Todo texto. Isso é cabeção. Porque não é possível. É porque o cara escrever 10 textos. Tem cara, eu escrevo texto, o Alisson escreve texto, a gente sabe Cansativo, que... né? Cansativo, você precisa ser muito criativo, é igual você Repertório, falou. tem que ter repertório. Não é escrever por escrever. Não é escrever por escrever. Não, não tem que ter um assunto que tenha interesse, Sim. tem que articular muito bem aquilo lá, né? Sim. Aí pensa, um devocional, né? Eu penso, olha, esse cara, esse editor, tem que tirar o chapéu pra ele. Vai vender muito. Vai ficar milionário você. Vou mandar o Pix da minha igreja pra você. Amém. Vamos ofertar lá. Então, o que acontece? E a visão Já dele, tem nome ou E a não? visão dele foi... De você preparar isso. Já apresentei. Porque o que acontece? Eu quero levar o devocional... Porque esse tempo de pandemia, eu vi muitas pessoas... algumas que se afastaram, se desconectaram de Deus, e outras buscando se conectar, mas sem saber como. Perdido. Sem orientação. Então, isso. Então, eu estou trabalhando essa questão do secreto mesmo. Então, eu estou Sim. falando sobre oração. Inclusive, Legal. o último texto que eu escrevi ficou tão bom. Eu estava escrevendo para o Instagram e ficou tão bom que eu separei ele para o livro, que é Orações Perigosas. Homens poderosos fazem orações perigosas. Ó, Que é, Não. a oração de Maria. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo o seu propósito. A oração de Ana. Se o Senhor me der, eu vou entregar. Orações perigosas. ó, você vê os temas, né? O tema também chama demais. Homens poderosos fazem orações O perigosas. cara leu esse tema, já fica curioso. O que é oração perigosa? É, Como assim? isso. Porque é uma oração desafiadora. É uma oração que se você... Ela não é racional. Não é. Ela te transporta para um nível da irracionalidade. A ponto de... Por exemplo, Ana não tinha um filho. Mas ela diz, não, se o Senhor me der, eu já vou devolver. E Vai nem ficar a comigo. lógica, se ela tá pedindo, É ficar com ela. é ficar com ela. Maria. Maria estava baita de um desafio. É. Ainda mais numa cultura, Vou ficar né? grávida do Espírito Santo. Como que eu Noiva. vou explicar? Meu Deus. O anjo teve que explicar pra ela. Não, né? e é interessante a saudação do anjo, Meu Deus. porque o anjo poderia ter chegado nela e falado assim, Maria, vim te trazer um problema. É. Você vai ficar grávida. Vão querer matar o menino. Você vai ficar grávida. O filho não é de José. Você vai ter que se virar com ele. Nós vamos dar um jeito, claro, de encaixar isso aí, mas ele vai ter uma resistência. Você vai ter que fugir. Você vai ter que... Né, vai gerar ele numa manjedoura. E detalhe, esse filho não é seu. Sim. Aí, mas não é dessa forma que o anjo aborda ela. O anjo aborda, eis aqui a serva do Senhor. Não, desculpa. Salve agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Ou seja, o anjo não traz o chamado como um peso, Como privilégio, né? como uma dádiva, como um presente. Então, e aí eu pego esse contexto e trago para o texto. Legal. Da oração perigosa, porque ela entendeu que a missão dela era um privilégio. Não, O pastor tem um sermão que ele fala que todos nós deveríamos ser como Maria e gerar Jesus. Aí, uma pergunta, já que vocês estão fazendo pergunta para mim, quero devolver a pergunta. Por que nós cristãos temos medo de pregar sobre Maria? eu acho que essa aversão, Por conta da igreja por católica? conta da você igreja católica, mas é uma grande injustiça, vamos ser honestos. Porque Maria, olha, acha? Maravilhosa. maravilhosa a Maravilhosa. atitude dela, uma Tá de adolescente, brincadeira. uma adolescente que não se vê notícia da família porque rejeitou. Foi rejeitado. Rejeitada. Porque como é que vai chegar em casa, vai dizer, olha, eu tô grávida e é do Espírito Santo. Como assim? Ou você tá louca, ou Me você traiu. ou você tá pulando cerco e não quer contar. Então, essa rejeição aí de já é uma coisa. O tal do José, que ele não recebe o anjo, porque se recebesse o anjo igual Maria,
ele até acreditaria, né? Mas ele sonha, e quando ele acorda, se ele for um cara desconfiado assim, ele fala assim... Eu comi foi demais essa noite. Pois é. Não, e outra coisa, você vê... Esse negócio de anjo... Não, e a coragem, pastor Marcos, de uma mulher dessa, de falar, mulher dessa, numa cultura daquela. Ela poderia ser apedrejada. Não, o marido o noivo, irmão, é carpinteiro. Pra ele pegar uma ripa de pau na testa dela... É 2 tempos, irmão. A coragem da mulher dessa. Maria da Penha nele. A Maria da Penha a nele. A mãozinha lá pra trás aqui, irmão, ó. Vou falar pra você pode lá botar... naquela Não, você bota milhões de homens e não tem coragem de uma mulher dessa. E fica o Magnificat, a música, tem a música de Isabel, né? De Zacarias, mas a música dela é uma música linda. Muito parecido com a Diana, né? Muito parecida com a Diana. O Espírito Santo tomando, você falando que você escreveu poesia, um adolescente que nunca escreveu poesia, cheio do Espírito Santo, olha esse poder. Maravilhoso. Maravilhoso. Aí a gente tem essa bobeira, que aí é um bobo. E uma carta... O cara pensa... Medo de pregar sobre Maria. Medo, porque tipo... Ai, será que eu vou fazer relembrar aquela idolatria a Maria? Não. É um personagem... Importantíssimo. Importantíssimo. Que, de fato, no meio protestante, é muitas vezes esquecida porque não quer dar ênfase. Porque... Ela não está no lugar que os nossos irmãos católicos colocaram, mas também precisa estar no lugar onde nós precisamos dar a ela o lugar de honra, que é dela por direito. E a gente tem medo de colocar ela no lugar. E inclusive uma das cartas mais que bonitas... é uma grande personagem. Maria foi Lutero que escreveu. Sim. Um reformador, então... Agora o encontro dela com Isabel é espetacular. Hein? Maravilhoso. A Isabel chega para a Isabel chega a dizer, olha, mais ou menos assim, olha, eu recebi um milagre. Dentro de mim tem um milagre. Mas dentro de você... Uau. Tem um milagre maior. Tem um milagre... dentro de você tem maior. Mas sabe o que eu acho legal? Bendita és tu entre as mulheres. Uma idosa, porque isso... Nós estamos falando de mentoria aqui. Sim. De mentoria. Do cara que é expert, do cara que é experiente, do cara que sabe o que está falando. E ele erguer o outro que está começando. Isso aí. E é o que Isabel faz. Mas Maria, se vocês analisarem, ela vive o sobrenatural, mas ela une o sobrenatural ao intencional, ou à intencionalidade. Porque o anjo fala sobre Isabel. Isabel, tua prima está grávida, mas o anjo não fala para ela ir. Ela vai, né? E ela anda quilômetros. Intenção. Porque quando o anjo se ausenta, eu imagino que o anjo se ausentou, ela foi preparar as malas. E ela foi. Porque quem está gerando junto tem que estar junto. Tem que caminhar junto. Ela fala, eu vou gerar sozinha aqui? Vou nada. Se ela fica para gerar sozinha, talvez a caminhada dela seria muito mais difícil. Gerar sozinho. Mas não, ela vai. Então, aquela conversa tá aquela conversa é tão... O comunicação. espírito tá fluindo tanto que a criança... Uau. Que uma pessoa reage, que não está participando da conversa reagiu àquela conversa bacana. E o tanto que é engraçado, a gente tem tanta resistência, vou falar no meio assembleiano, com Maria, que as pregações que eu tô puxando na mente de ouvir de Maria é citando ela negativamente no primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, que Jesus repreende ela. É isso aí. Não fala, não vai chegar na minha hora, não. Exatamente, Fica na sua, fica quieta aí. Ou Jesus colocando ela Cala no a boca. Ou Jesus colocando ela no lugar dela, porque ela tá querendo trazer Jesus para perto. Justo. E Jesus pega e coloca ela no lugar dela. É sempre as ministrações, é sempre dessa forma. Uma resistência. Porque, na verdade, Maria é como se fosse a gente, né? Tipo, querendo Jesus pra ela, só que Jesus... É mãe, né? É, exatamente. Ainda mais mãe. É mãe. É uma figura impressionante, né? Tem um dia de Natal, o Alice falou aqui, que eu preguei um sermão dizendo que todo mundo deveria ser como Maria e gerar Jesus. Então, aceitar o projeto de Deus... Rapaz, uma adolescente de 16 anos aceitar essa situação. Detalhe, em Nazaré, meu amigo. Nazaré. Detalhe, o contexto. Coragem.
hard. Que pode vir de bom de lá? Nada. Nazaré. É esse ponto. Você pode pegar os maiores guerreiros ou donos, chefes de império, imperadores do mundo da história. Que, com a coragem dessa mulher é difícil achar. Vamos falar sobre a palavrinha mágica dos dias hoje. Propósito. Todo mundo falando, coach falando, neurociência, psicologia, todo mundo falando sobre propósito. Mas Maria é um exemplo de propósito. Porque o propósito, todos nós acreditamos aqui que propósito nasce antes. Quando Deus está lá no Éden, que ele olha para Satanás e diz, da semente da mulher, Maria estava lá. Nascerá a criança. Da semente. Só faltou ele falar, da semente de Maria. Só faltou o nome, né? Então Deus não joga dados. Não tem um Deus lá no céu que joga cartas. Vou escolher esse aqui. Não, é antes do ventre da mãe, como diz para Jeremias. Propósito nasce antes, meu irmão. Ele não falou o nome da mãe, mas ele falou o nome do filho. Isso, e um filho vos nasceu. Uau. Uau, Perfeito, é ela, perfeito. É ela, entendeu? Perfeito. Maria estava lá. Então eu gosto desse entendimento de um propósito que nasce antes, né? Como Paulo diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O Wallace aí, agora o Wallace. Amo isso. Tô quieto. Amo isso. É sim. Amo esse entendimento, né? De uma eleição que vem antes, de Deus olhando para Jeremias e dizendo assim, Jeremias foi lá, família sacerdotal, papai sacerdote, sendo treinado e preparado para ser sacerdote. Aí chega Deus e diz assim, as nações eu te dei por profeta. Ou seja, você não vai ser o que seu pai quer que você seja, você não vai ser o que sua mãe planejou para você, você vai ser o que eu planejei para você ser. As nações eu te dei por profeta. Ou seja, sai da escola sacerdotal e vem para o nível profético que você vai andar nesse nível comigo. Então eu gosto desse entendimento. É muito bom, né? Já é um outro livro para você. Já é um outro livro. Tá outro tema. Tá só os temas. Você tem até tem livro demais. Até 98 anos você vai escrever. Amém. Eu recebo, pastor. Você vai... Aí é bom demais. Eu recebo. Eu quero... Sou um pensador. Isso. Gosto de pensar. Quando sair assim seu livro... Rafael, vamos combinar nós dois. Eu gosto Quando de pensar. sair o livro dele, lançamento, nós já compra... Não, já compra uma remessa, uns 150. E trazer para cá e já distribuir. Mas se vocês me perguntarem assim, pastor Júlio, o que é necessário hoje para um escritor se consolidar nos nossos dias? Ataque às dores. Ataque às dores das pessoas. Entender de sofrimento. E você só vai conseguir atacar as dores se você for um homem de dor. Se você for um homem de renúncia. Se você só vai... existem pessoas que mandam mensagem, pastor, o senhor já deve ter sofrido bastante, né? O senhor já deve ter tido algumas crises existenciais porque o senhor consegue. Então, é isso. Se fez sentido para você, vai fazer para mais alguém. Se curou você, vai curar mais alguém. Eu gosto desse de Jesus que chega na viúva e diz, não chores, antes do milagre. Porque ele trata primeiro com as emoções para depois operar um milagre. Mas você é o cara não da poesia, pastor. Então eu gosto desse entendimento. Não, por que esse é um mal dos grandes teólogos? Por que a maioria das pessoas não consegue ler os teólogos? Me aponta um hoje. Muito acadêmico, né? Muito academicista demais. O John é Piper, chato. O John Piper fala que é alimentar bro. girafas, né? Chato. Você ouve, tem uns teólogos na internet aí que é chato, sabe? É a linguagem acadêmica. Ele fala para a bolha dele. O Milton Leite falando pro Rogério Ceni. Não, isso é chato demais. Ele fala para a bolha dele, ele comunica com a bolha dele, entendeu? Ele comunica com a bolha dele. 3, 4. Não consegue. Não consegue. Mas olha, isso vai muito também que eu enxergo, pastor, isso tá muito assertivo, porque vai, assim, tem um camarada chamado, ele é mais da teologia reformada, mas ele chama Herman Doiver.
Ele vai dizer, o Hermann Dor vai dizer o seguinte, que nós perdemos, principalmente depois do iluminismo, a gente perdeu o foco de entender por que a Bíblia, o texto, a palavra de Deus, fala tanto em coração. Porque nós mudamos, somente no advento do renascimento do iluminismo, acreditamos que o sistema integrado da eternidade está na mente. E nunca foi, está no coração. Então, quando você prega achando que você tem que convencer, mostrar para o cara uma fórmula matemática, e ele vai ser convencido que o evangelho é verdadeiro, então o que vai satisfazer ele, ou ser bom para ele, você está errado. Porque o sistema integrado que converge mente, corpo, alma, espírito, está no coração. Isso. Então, o coração é isso, é pregar, atacar as dores. Uhum. É isso que o evangelho, né? Assim, e a preocupação que eu vejo, vai muito no que a gente estava falando agorinha, é justamente do evangelista estar mais preocupado com o que ele fala ou o que ele consegue construir do que com o que o meu ouvinte vai entender. Porque o evangelho é mais preocupado com a inteligibilidade da mensagem. E parece que o evangelista ele corta a via. Porque não, se eu montar um bom argumento aqui, eu tô pronto, a minha mensagem, olha só. Paulo, Se o cara entender, justamente. quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, a igreja está preocupada com ele. Está apanhando, está preso, está lá. Qual que é a mensagem de conforto? Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o crescimento do evangelho. Justamente. Então você vê esse Paulo trazendo o quê? Mensagem de conforto, né? Trazendo um acalento, trazendo um refrigério para uma igreja que está totalmente preocupada com ele. Então eu gosto exatamente, Rafa. Perfeito, perfeito. E isso aí, ó, vamos ser honestos, os caras hoje estão preparando para falar coisa interessante. Isso. Diferente. Os caras querem Original. saber. É assim, ó. Quer descobrir a roda, né? É, vai tipo que o assim, ó. Tipo assim, ó. Descobrir a roda. O auditório tem que Chato. vir na ponta da Nossa, cadeira meu assim, Deus do falar, céu. nossa. O cara quer pregar o que nunca ninguém pregou, É, quer falar não, o que não nunca ninguém existe falou. isso. Aí Cristo Vai. vem e só cumpre a lei. Ele veio e só encarnou. Entendeu? Já estava todo mundo dizendo. Já estava. O arquétipo do Antigo Testamento só vinha cumprir. Perfeito. Eu Uau, não vim isso. inventar nada. O Rafa é violento, né, mano? Ele é violento. Rapaz. Tá aí, não inventei a roda. Né? É isso aí. Se né? pregar só o evangelho já tá bom, né? Já tá roupa. Nossa, passando de bom. Então, e quando você vai e começa a falar linguagem clara, direta pro povo, você fala do sofrimento, você fala das dores, você compreende o que está acontecendo. Você está discernindo o seu tempo, o seu público, o que precisa, Isso aí. e você está dando remédio, porque tudo isso aqui, ó, escrita, fala, essas palavras são o que para eles? São remédios. Vai lá ler, se identifica, fala, meu Deus, é isso aí que eu estou passando, ó. E isso, pastor, é tão verdade. Você tem que identificar. Você tem que identificar o tempo. Discernir o tempo. Por que Noé abre a janela da arca? Porque ele precisa entender o tempo. Ele precisa entender o contexto. É. E você precisa discernir o tempo. Por exemplo, nós estamos numa pós-pandemia. A minha rede social cresceu 70% a 80% na pandemia, minhas redes sociais. Minhas postagens viralizaram na pandemia, de maneira assim assustadora. Mas por quê? As pessoas estavam precisando de uma palavra. De uma palavra. E hoje, e que forma? Porque não é só ter uma palavra, é como você vai comunicar essa palavra. E infelizmente, tá? As pessoas hoje não estão buscando algo denso. Por mais que seja necessário, e é necessário. O discipulado, ele tem que sim, ele precisa também, porque é aquilo que é denso que dá estrutura. Mas primeiro tem que ter a rede, né? É isso. E como que você faz? A rede tem que ir no raso. Você vai no médico, o que ele tem lá de amostra grátis? Só os paliativos. Os paliativos. Tá entendendo? Esse é a amostra grátis, o paliativo. Então você alcança as pessoas com o paliativo, Sim, sim. mensagem simples, não precisa ser muito denso, mas que vai gerar um resultado ali na hora. Que vai dar uma direção, que vai dar um destino, que vai apontar, aquela pessoa está perdida. Vai apontar. E aí aquilo faz sentido para ela. E ela
gera vínculo com você. E eu considero esse cara o erudito. Porque Leandro Suassuna, lá, eu sou nordestino, eu posso dizer alguns de lá. Eita, top demais. Cara, o erudito, irmão. Monstro. Só que ele Coisa fala, simples. simples demais. Monstro. Vai explicar determinada coisa, porque o erudito, pra mim, é Cheio aquilo que eu falei. De metáfora. É pegar a coisa do dia a dia. difícil. É. O erudito, o mestre pra mim, é pegar um negócio difícil, tipo o reino de Deus. E ele contar uma historinha e eu entender. E meu filho Jesus. entender. Uai. O erudito não é ele querer falar difícil pra mim e eu ficar apertando o F5 e procurando no dicionário toda hora. Nossa, não tô entendendo nada. Porque hoje o bonito... Não é isso. Hoje o bonito, quando você vai ouvir um cara, é você ficar pesquisando quando ele tá pregando. Uai, aí ninguém tá entendendo. Ó, o pai tá dando direto pra você aí, viu, pai? Eu tô dando direto O pai dele, o cara... Não, mas o seu pai... Vai melhorar. Fazer Vai lá, a defesa. Não, Pastor, vai fazer a defender. defesa dele. Vai lá, Fazer a Senão que é um defesa. gênio. É um cara que fala de caixa de fósforo a turbina de avião. Uau. Monstro. É um monstro, é um gênio. Porque o cara falar pra mim assim, ó, o pastor Marcos é um teólogo. Você tem que perguntar, ele é bom em quê? Ele tem que perguntar pra mim. Não, mas ele é bom em quê? Ah, não, ele é bom em teologia sistemática. Ele é bom em aconselhamento. Não, e ele é bom em psicologia cristã. Não, tá, tudo bem. Mas o pai dele aqui... Um pouco de cada. Não. Você mandar pôr em uma câmera aqui, Auto- eu já fiz isso com ele. Não é? Autodidata. Professor de grego, de... Não, Meu não. Deus. Você põe a câmera aqui e fala, ó, fala aí sobre o supralapsarianismo. Aí ele fala, uau. Ah, não. Fala aí sobre o Ministério Infantil. Não, eu tenho aqui o negócio também. Meia hora. Então, na verdade, é esse tipo de mestre mesmo. Sim. Mas assim, ó, nós que estamos aqui, estamos acendendo a luz para uma estação nova que vem desde a internet, que ele tá dando dicas aqui para mim, que eu, ó, pode abrir uma classe de coach para escritores no Brasil que eu vou me inscrever. Cobra lá um valor justo para entrar. 4.999. E já tá, não é pro justo ainda. Tá abaixo do que poderia. Vamos ser sinceros. Como? Porque um pastor hoje manda texto. É. Ali te incentiva, ali chega e tá. Não, você. Não, Cara, é o muito cara para ser conhecimento, líder cara. completo, ele tem que ser bom de relações públicas, mas ele tem que ser bom de sermão, ele tem que ser bom de texto, ele tem que ser bom nisso. Aí pensa, uai, agora nesse acender luz, a gente de fato, nós temos que começar a pensar nessa perspectiva de falar fácil, de dizer as coisas mais de modo devocional mesmo, que alcance todas as faixas etárias. Você entendeu? De que hoje não fala essa de que se complicar demais é que é o cara. Não. Entendeu? Agora sim, pastor, deixa eu fazer uma pergunta assim, não é polêmica, mas assim, o senhor disse agorinha numa pergunta ali que o Wallace fez sobre os haters, certo? Só que os haters eu entendi que são pessoas externas ou então alheias ao evangelho. Entendi mal, é isso mesmo. Foram pessoas que foram criticar aquele texto em que o senhor, não, o meu Jesus não é o Jesus do Sambódromo, né? Mas nesse período aí que o senhor teve do ministério do senhor, que o senhor começou a inserir bastante e ter uma relevância, principalmente nos meios de comunicação das mídias sociais, teve algum tipo de, não perseguição, que é a palavra forte, mas um pouco de aversão de pessoas de dentro... Sim. De dentro do nosso lado aqui, ao senhor e ao ministério do senhor? Queria que o senhor contasse um pouco sobre isso. Primeiro eles te criticam. Se quiser dar nomes, fica à vontade. Primeiro eles te criticam. Segundo, eles te rejeitam. E terceiro, eles procuram fazer exatamente como você faz. É isso. Primeiro eu fui criticado. Sim, Modinha. escritor de um livro de uma página, ou seja, muita capa para pouco, livro com muita capa para pouca história. Então fui muito criticado por pregadores, por pessoas do meu nicho mesmo na época. Ciúme E- ministerial. Muito.
Isso aí sempre teve. Mas tem isso aí isso? sempre teve. Para, o cara. Não, o cara é. começou. O cara começou a despontar quando você tava na merda. O cara Porque ficava assim- lá, ô meu irmão, tô orando por você. pra Bota o Deus pi aí, Gabriel. abençoar, Bota o pi, o Aí, pastor falou Aí merda. quando Bota Deus o pi aí. respondeu a oração, ele não... Bota o pi, Gabriel. O pastor falou merda. Você bota o pi aí. Não, velho, você quer cortar a monetização? E depois que Deus tá te abençoando, ele fica com crítica pra você. Ah, palhaçada dele. Tá cortando a monetização aí, cara. Mas é isso, pastor. Então, seu primeiro... Mas houve, então... Teve uma Sim, rejeição. teve. Eu sofri essa rejeição, acho que... hoje eu vejo como necessário. Isso vai nos fortalecendo. Eu sempre digo que um pregador, ele nunca está pronto, ele é construído, né? O pastor também, ele vai construído, vai aprendendo ao longo da caminhada. O escritor também. Assim é também um escritor, ele vai aprendendo, vai se descobrindo em cada texto, em cada letra, em cada refrão, como diz os compositores. Mas eu vejo que uma das coisas que fez muito sentido para mim, que faz muito sentido para mim, melhor dizendo, hoje, é a persistência. Né? E a persistência gera constância. Rede social é para constantes. Só cresce em rede social se for constante. Ainda que o difícil é ser constante quando você não vê resultado. Então, eu não comecei escrevendo para 50 mil pessoas que curtem hoje uma postagem minha hoje. Tem no mínimo 50 mil curtidas, né? Vamos colocar 30, 40, 50 mil curtidas. Eu não comecei escrevendo para esse público. Eu comecei escrevendo para esse público que é aí, que às vezes entrava só para, entendeu? Para me julgar, para olhar. Então, hoje muitos olham e admiram, mas que lá atrás foram um desses que olharam e não vai dar em nada. Então é assim. A constância, ela vai te dando, vai te fazendo crescer, a persistência vai te dando resultado, porque eu sempre digo, Rafa, antes de você pedir para alguém acreditar, você tem que acreditar. Parece palavra de coach, mas não é não. É necessário a gente acreditar. A família de Noé só ajuda Noé a construir a arca porque Noé acreditou na construção da arca. É o entendimento do propósito, né? Eu não posso pedir para alguém acreditar em algo que nem eu acredito. Eu acreditei desde o começo. O que eu estou vivendo hoje, eu acreditei piamente desde lá do blog. Quando eu abri o meu blog, a primeira conta no blog, que eu coloquei lá, palavraquealimenta.com.blogspot.com, na Palavra que Alimenta, e eu comecei com os meus poemas lá, falando sobre o mar, falando sobre a natureza, falando sobre as estrelas, falando sobre... O senhor tinha que idade nessa época aí? 14 anos. Que isso? Eu só tinha em mente, assim, o senhor sabia onde o senhor queria chegar? Tipo assim, Sim. Eu vou abrir um blog e eu quero me... Sim, porque eu me inspirava, né? Legal. Eu sempre teve... a gente sem referência, a gente não chega em lugar nenhum. Então, você vê os seus referenciais em um lugar e você quer chegar lá. Arnaldo Jabor era o cara para mim. Sim. Por mais que ele falava de política, mas o blog do Arnaldo Jabor era... Porque eu gostava verdade. de política. Então eu estava lá no blog do Arnaldo Jabor vendo Caetano Veloso. eles... Caetano Veloso. Senhor da glória. O Rafa Bota acabou um de pi falar merda aqui. Falar com pi aí. Desculpa, Rafa. Desculpa. Cortar sua porcentagem lá. Desculpa. Não, o que foi, moço? Desculpa. Mas vamos lá, voltando. Arnaldo Jabor, eu gostava muito de ler. Os editoriais de Arnaldo Jabor, principalmente. Eu vi ali algumas... tinha uma escritora, que fugiu o nome dela, acho que é Franciele Simões, ou Francislaine Simões, algo assim. Escrevia demais. Eu não sei o que aconteceu com ela, nunca mais vi nada dela. Tem alguns textos voando dela até hoje, nas páginas aí
essas páginas caça-clique, às vezes coloca texto dela lá e não coloca o nome dela, mas eu sei que é dela, porque eu acompanhei o trabalho dela. Fenomenal, escrevia demais, estava sempre lá acompanhando e aprendendo com ela. Então eu sempre tive meus referenciais, via lá uma página com 40, 50, 60 mil visitas nos blogs, eu falava, cara, eu quero chegar aqui. E foi construindo, assim que foi sendo construído. E assim, é interessante que hoje eu olho e eu tenho 730 mil hoje no Instagram. Se juntar todas as minhas páginas, eu tenho um alcance de mais de 5 milhões em 30 dias. Eu alcanço mais de 5 milhões de pessoas. Eu olho tudo isso e para mim é como se eu ainda estivesse escrevendo assim. No blog. É muito natural. Sim. É muito natural. Você torna aquilo. Sabe quando você almeja, por exemplo, o senhor lá, pastor, o senhor planejou comprar HRV. Sim. E hoje o senhor tem, o senhor dirige, é muito natural. Por mais que as pessoas olhem e falem, ó, que carro bacana. Mas para você que dirige o dia a dia, é natural. Verdade. Então, é muito natural para mim, assim. Não é. Os números, eles são números. Assim, o que me deixa assim, extasiado é a mensagem. E eu sempre digo, Rafa, não subestime o alcance de uma mensagem. Porque ela é maior que você. A mensagem é maior do que nós. Legal. Ela é maior do que a gente. E às vezes eu escrevo um texto, faz sentido nenhum para mim. Eu olho assim e falo, cara, isso aqui acho que não vai dar nada. Eu olho assim, não, até dou uma diminuída nele. Falei, hoje não ficou legal. Mas eu vou publicar porque não tem outro. Não tá fluindo tal. Vou publicar. Mas toca. Mano. Chega lá. Chegou. Não Aí adianta. isso, você olha e fala... É igual o pregador, não subestima a sua mensagem. Desculpa, não subestime a mensagem porque ela não é sua. Você é só uma ferramenta que a mensagem passa por você. Você é só uma ferramenta ali para essa mensagem passar por você. Condutor, né? A gente diminui, quer ver? Você olha o público, você olha para a mensagem, você fala assim, cara, essa mensagem não é para esse público. Essa mensagem é muito pobre, muito... Não é, mano. Se Deus te deu, ela é suficiente. Top. Ela é suficiente. Às vezes você olha assim, você prega para 10 pessoas e a mensagem, ela sempre vai ser suficiente para as 10. Se tiver 1000, ela vai ganhar uma outra proporção. Você vai ver um alcance maior. Não é que você pregou mais. Só foi pra mais gente. Foi para mais gente. A mensagem, ela tem que ser a mesma. É assim. É a mesma. Então eu sempre digo, não subestime a mensagem. Se você tem uma mensagem, pregue. Fale. Eu, falando de metáforas, ou falando de histórias, de conjecturas, enfim. O camarada chega num retiro de jovens com uma mensagem. O pai da menina acabou de falecer. E ele precisa entregar essa mensagem para ela. E ele procura de todos os meios como eu vou entregar essa mensagem para ela. Aí ele tenta diminuir, ou aumentar, ou não sei que entonação ele vai usar, como que ele vai colocar as palavras para... Não tem como. A mensagem é a mensagem. Não importa a forma com que ele vai passar essa mensagem, ela vai machucar, ela vai ferir. E aí ele vai e entrega a mensagem. O que eu aprendo com isso? Você tem uma mensagem? Entregue. Escreva. Você vai sendo moldado à medida que você vai... É aquela mensagem que você vai falando, ela vai repetindo, e você vai achando uma forma dela ficar melhor a cada vez que você vai falando. Sim. Assim é o escritor. Ele vai escrevendo, até que uma hora ele se encontra nela. A mensagem se torna parte dele. O Jesus que prega é o Jesus que se torna a mensagem. E eu falo que a maior missão do pregador é ele se tornar a mensagem. Quando ele se tornar a própria mensagem, é porque ele teve êxito. Então o maior êxito do escritor é se tornar a própria mensagem. Boa. Muito bom. Muito bom. Seguinte, em respeito a você, estou dizendo isso porque a gente aqui, essa entrevista aqui, a gente teria aqui capacidade de ficar aqui 2, 3 horas. Mas você pregou numa madrugada,
Foi. Chegou no hotel, dormiu pouco, saiu, almoçou e veio aqui pra gente. E daqui a pouco você tá pregando. E eu quero só conceder aqui rapidamente um bate-bola aqui. Algumas perguntas pra gente, Bora lá. né? Uhum. A gente colocar. E eu vou começar um bate-bola aqui perguntando se você vai voltar no domingo. Vou. Porque você fica muito fora, né? Mas eu Se fiz você vai estar lá no Paraná. eu fiz a... Como que fala? Voto em trânsito, né? Volta em trânsito. Ah, Você consegue sim. voltar na cidade. Já que você tá. consegue. Isso. Ué, esse. Volta em trânsito. Voto em Tem. trânsito. Você vai numa sessão, eles estipulam uma sessão, você vai lá na sessão. Tem a cidade que sessão você tá. certinha estipulada pra mim. É só ir Isso. lá e votar. Ah, legal. Como é que você vai vestido? Não. Vamos abrir uma inserção aqui? Vamos abrir sessão. Vamos lá. Escolhe essa batata ou essa tampinha? Sessão sem. O que você prefere? Essa tampinha da Coca ou essa batata? Rapaz, Peraí. é tão interessante que nem gravata vermelha eu estou usando mais. Ah, entendi. Já tô, E olha que pastor, Já tô começando a entender. Adoro, você pastor sabe que adora pastor gravata adora gravata vermelha, né? Lógico. Gravata vermelha combina. Imagina uma gravata vermelha com uma camisa branca. Sim. Fica muito bacana. Camisa preta, fica legal. Fica. Mas não dá. Depois eu vi o Barba usando gravata vermelha pra cima e pra baixo, eu parei. Não gosto da Barba, não. Agora, sim, mais uma de bate-bola. Além do Espírito Santo e da Palavra de Deus, tem um referencial hoje que o senhor se alimenta? Que o senhor para ouvir, que o senhor gosta, o senhor tem Ah, um legal apreço? isso aí. Você fala, esse cara aqui é Esse bom, cara aqui hein? eu gosto de ouvi-lo. Eu Luciano bom. Subirá. Opa! Bom. Luciano Top, Subirá. top. Por ser lá do meu Paraná, Sim. e, né, lá da Alcance, lá em Curitiba, Luciano. Eu gosto do pastor Luciano Subirá não só pela mensagem que ele prega, mas pelo testemunho de vida, de uma conduta ilibada, onde eu passo. Se tornou Eu uma mensagem, né? Eu ouço, É. Ele se tornou uma mensagem. eu gosto disso. Porque eu tive um pastor Benhur Lopes, foi Canadá. alguém que me mentoreou. Hoje ele está nos Estados Unidos, não está mais no Canadá, está em Tá nos Boston. Estados Unidos. E Boston, verdade. o pastor Benhur, além de ser era um grande pregador, um grande escritor também né, até hoje. Mas o que me fazia admirar era a pessoa dele. De você olhar no púlpito e ver. E um dos maiores conselhos que eu recebi na minha vida foi dele. Então, assim, eu tenho ele como uma inspiração. Claro que pastor Luciano Subirá, mas de uma proximidade maior, pastor Benhur Lopes. Eu lembro de um conselho que eu ouvi dele quando ele diz assim, que eu carrego esse conselho até hoje nas minhas viagens. Ele diz assim: Júlio, tem porta que não foi Deus que fechou. Tem porta que foi você que fechou porque você não teve sabedoria para lidar com a porta aberta. E ele disse assim para mim: você precisa de mais sabedoria para lidar com a porta aberta do que com a porta fechada. Então, se Deus te abrir uma porta, flua por ela com sabedoria. Trate bem as pessoas, seja generoso, seja humilde e sirva a igreja, sirva a noiva do Cordeiro. Então essas palavras, elas queimam dentro de mim até hoje. Seja fino no trato, seja elegante, saiba que a mensagem que você deixa, ela tem que ser completa, ela não pode ser só uma mensagem só de púlpito. Ela tem que ser uma mensagem completa desde a hora que você desce no aeroporto ou numa rodoviária ou você entra numa cidade até o momento que você sai dela. A mensagem ela tem que ser completa. Ela é pregada em cima do púlpito e continua sendo pregada e será pregada onde você estiver. Glória a Deus. Então, quando eu pego esse conselho, eu carrego ele comigo, eu lembro dele. Então, pastor Benhur, sem dúvida, pastor Luciano Subirá, uma referência como escritor, uma referência mais próxima, que eu tive próximo, e hoje a gente está longe, porque ele está nos Estados Unidos, pastor Benhur Lopes. Eu acho que da bancada aqui eu fui um dos que teve o privilégio de ler os primeiros textos de Luciano Subirá. Ele escreveu um texto chamado assim, o que farei de Jesus o chamado Cristo. Aí depois ele escreveu um outro, e isso eu tô falando, era tipo a apostila,
que onde ele ia pregar estava liberado as apostilas. Ele tem um outro texto que é Jesus, Cristo e Senhor, e ele fala sobre Jesus, que é a salvação, Cristo, que é a unção, e Senhor, que é o que ele fala que é o mais difícil a gente reconhecer. De que Jesus é a salvação a gente aceita, a unção a gente busca, mas quando ele Uau. é o Senhor, Uau. aí a gente... A resistência. Aí a vontade Aí é dele, não é a minha. É genial. É, Cara, ele é. genial. E eu amo, assim, o ministério dele, tanto que eu tô no orvalho.com lá direto, me alimentando e aprendendo, porque a gente precisa dessas referências, que ele alcança todas as classes. Também. Você pode conversar com qualquer jovem hoje de 14, 15 anos que se alimenta de coisa boa, ele vai te dar, ele vai dizer para você Vai. que ouve Luciano Subirá ou lê alguma coisa de Luciano Já Subirá. leu, já ouvi um sermão. Ou já ouviu. Aí você pega um senhor de idade, como meu pai, tem lá na biblioteca dele livro Luciano Subirá. Então, E um livro Show. que te Fantástico. marcou a sua vida? uau, Heróis da Fé. Ó, Heróis da Fé, para mim, surreal. Heróis da Fé. quando leu, já ficou com vontade de orar. Eu acredito que. Já leu com... Se nós fizéssemos o top 5 aqui dos livros mais poderosos que a gente leu, né? Heróis da Fé, sem dúvida. E se a gente pegar ali, eu amo Charles Finney. É A por história isso- de Charles É Finney. por isso que o seu livro vai sair. A história de Charles Finney é espetacular. Ele é aquele baixinho calvo que orava 8 horas por dia, mas que tinha uma sensibilidade para ouvir a voz de Deus e ser tocado pelo Espírito Santo. Então eu amo Heróis da Fé. Fantástico, fantástico, fantástico. Valeu. Top. Foi top demais. Obrigado, Rafa. Valeu, Muito bom Wallace. ter você aqui, viu, mano? Foi top, não foi? Foi muito bom. Ó, o pastor... Não, é só prometer que vai vir da próxima vez que ele vir aqui e trazer ele no Blackcast de novo, que a gente Não, pronto, continua. aí vai vir mais vezes, né, pastor Júlio? Conta comigo, eu tô aqui para servir vocês sempre. Pastor Júlio, foi um prazer, viu? Quero Amém, dizer que Rafa. foi um prazer. Te conhecia só nas redes sociais. Agora te conhecendo, a gente vê essa autoridade aí de Deus na sua vida Amém. mesmo. Essa vocação, o senhor foi vocacionado mesmo. Amém. E é uma referência para nós. Amém. Estamos anunciando, temos um sonho no Responsabilidade. ministério também. Eu também sou uma pessoa assim como os dois aqui. Tenho o pastor como referência, o meu amigo também é amigo, meu íntimo também referência na escrita. Sou uma pessoa que gosta de escrever também. Que legal. Então, falar com o senhor foi uma honra para mim Amém. hoje. E Deus continue abençoando a sua Obrigado, vida. muito obrigado pelo carinho. A partir de hoje, estou orando pelo senhor todos os dias. Amém. Eu gosto quando Paulo diz assim: o que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Amém. Amém. Gosto disso. Não guarda só para você. É isso. Muito bom mais uma vez estar aqui, conhecer o pastor Júlio, né? Prazer estar com você, amigo. É isso aí, estamos à disposição e eu creio que esse podcast vai alcançar muita gente. Amém. Amém. E vai ser edificante para essas pessoas, assim como foi para nós aqui. Top. Eu quero dizer para você que assim, eu já via seus banners, mas não acompanhava o seu ministério. Mas hoje de manhã eu ouvi alguém dizer assim: ele é muito humilde. Uau. E isso para mim é uma das maiores virtudes. Uau. Porque tem muita gente assim que Deus dá as coisas, ele fica deslumbrado e perde a essência. E eu quero dizer para você de que eu vi isso em você. Amém. Isso me deixa Você- tão feliz. Não, e você de fato é um cara assim, de que vive o evangelho com toda a humildade. Paulo falando aos irmãos em Efésios diz que andei conforme a sua vocação, e embaixo está lá dizendo, né, para andar em humildade. Exatamente. Né? Então, é isso mesmo. Essa é a impressão que eu quero passar Amém. para os que estão ouvindo. Amém. De que quem escreve lá, quem tá, é uma pessoa igual a gente, Uau. que está edificando a igreja, que não perdeu a essência. Amém. Continue assim. Amém, pastor. Eu vou comprar muito os seus livros. Amém. Eu vou ler e reler e vou indicar muito. E compra mesmo. Amém. Pode O livro compromisso está aqui. Primeira tiragem é 200 livros, é só a gente que vai. 100 dele, 100 mil. para presentear, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus.
Muito obrigado. Amém, meu amigo. Obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Ouvir isso, para mim, é maravilhoso, porque eu carrego uma frase comigo que se tornou o lema da minha vida, uma filosofia mesmo. Quando você estiver no cume do monte, não perca a visão do vale. Isso. E eu carrego isso na minha vida, nunca perder a visão do vale, porque eu posso voltar para lá a qualquer momento. Então, é como Paulo dizia, eu sei viver na abastança, sei viver na escassez. É isso. É esse equilíbrio a gente tem que ter sempre. Então, eu fico muito feliz de ouvir isso. Pastor, isso mostra que nós estamos no caminho certo. Eu sou um servo, eu acredito que na mesa, ontem eu preguei sobre a mesa, na mesa de Jesus somos todos iguais. Às vezes, propósitos diferentes, né? O fato de Jesus investir um pouquinho mais em Pedro não queria dizer que Jesus amava mais a Pedro, é que Pedro tinha a responsabilidade de ser o grande líder da igreja primitiva, mas Jesus amava todos eles. Né? Então, isso não nos torna melhor nem menor. No reino de Deus, Deus não enxerga assim. Nós somos servos um dos outros, somos, né, herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Então, eu fico muito feliz de ouvir isso e eu sou um servo. Estamos aqui para servir a noiva do Cordeiro e servi-los à mesa é sempre um prazer. Amém. Amém. Glória a Tamo Deus. junto. Valeu demais. Temos avisos, né, pastor, para os nossos... Pai, eu vou fazer esse aviso aqui. Gente, 18 e 19 nós teremos a primeira conferência do Bleia Cash. Eu vou dizer aqui os nomes de quem estará aqui. O Gutierre Siqueira é de São Paulo. Uma autoridade na teologia pentecostal, tem vários livros. Gutierrez é amigo nosso, vai estar aqui presente na sexta-feira. Nós temos também o Kenneth Terra, que é do Espírito Santo. O Kenneth Terra, fantástico, o Kenneth Terra, não só teologia pentecostal, mas ministérios também. Estará aqui presente. Pastor Enoque Vieira. Falamos do pastor Enoque Vieira aqui, né? Reginaldo Cruz, Elidiano Ribeiro, lá de Tocantins. João Antônio, aqui de Goiás. Marco Sérgio, não sei por que ele está fazendo aqui. Mas ele vai de Xerido, vai estar aqui também. O Johnny Júnior, que é um gênio, e a nossa irmã Elda Cássia. Vamos ter a conferência presencial e teremos também a conferência online, tá? Simultaneamente, tá bom? Só recapitulando, dia 18, que é na sexta-feira, dia 19. No dia 19, que é no sábado, teremos à tarde e à noite. E nesse dia, nós vamos lançar o site BleiaCast. Já vamos disponibilizar cursos para vocês. É uma novidade que a gente antecipa para vocês. Estamos preparando coisas muito especiais para vocês, tá bom? Peço que vocês orem pela conferência e orem também pelo Bleia Curso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua semana. Eu louvo a Deus pela sua vida. O podcast BleiaCast traz assuntos como esse que nós ouvimos aqui de espiritualidade cristã dessa forma, criativa e contemporânea, para edificar você e sua família. Grande abraço. Que Deus abençoe a sua família.